Produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, direto do estúdio Vito Gianotti, entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, boa noite. Agora são 18h03 desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, esse espaço em que discutimos os principais fatos que mexem com a vida dos trabalhadores. E esse é um programa que, para ficar melhor, depende da sua participação. Utilize o campo de comentários do Facebook para fazer a sua pergunta, sua consideração, crítica ou sugestão. Da nossa parte, faremos um esforço para ler a sua contribuição. E agora, vamos conferir a pauta do programa de hoje. Tá aí? Nós vamos falar sobre a conjuntura nacional, a situação política e econômica no país, com a ex-candidata à presidência pelo PSTU, Vera Lúcia. Também vamos abordar a MP, Medida Provisória 881, chamada de Liberdade Econômica, que é uma mini-reforma trabalhista que ameaça direitos. Você vai acompanhar tudo com a economista do DIEESE, da subseção do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Renata Belzunces. E como anunciado, nesse primeiro bloco nós vamos entrevistar a candidata à presidência pelo PSTU na eleição do ano passado, Vera Lúcia. Tudo bem, Vera? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os internautas. Vera, e para iniciar nosso bate-papo, passados 7 meses desde a posse de Bolsonaro, como o PSTU vê esse governo? Olha, o governo Bolsonaro ele é um governo de ultradireita, ele é um governo reacionário, ele tem uma grande simpatia pela ditadura, faz apologia às torturas, é um governo abertamente preconceituoso, né, com negros, com índios, com quilombolas, com mulheres, com LGBTs, com a pobreza. E durante esse seu período, para além de todas as coisas que ele diz que estão fora do script e que marca muito a sua personalidade e o seu governo, ele vem atacando diretamente a classe trabalhadora com várias medidas que buscam, que na verdade todas elas vêm no sentido de tirar o sistema capitalista da sua crise. Que essa é a grande busca da burguesia nacional e internacional, e essa é a grande tarefa que cumpre o governo Bolsonaro, dividido em 2 linhas, uma linha mais de caráter ideológico, onde ele expressa todo o seu pensamento e todo o seu preconceito, e pelo outro viés econômico, que é de ataque muito direto à classe trabalhadora. Então, Bolsonaro ele é o resultado direto do balanço de mais de uma década dos governos do PT. Esse governo que foi forjado no seio da classe trabalhadora, que prometeu governar para a classe trabalhadora e para os mais pobres, conseguiu fazer pequenas concessões, governou mesmo para os banqueiros, para os grandes latifundiários, para os grandes empresários, chafurdou na lama da corrupção e ele sai, né, a saída do governo, inclusive da presidente Dilma, é quando ela começa a responder a essa crise econômica, atacando diretamente a classe trabalhadora, e aí a classe rompe com esse governo. Temer assume e continua implementando essas medidas de ataque para a saída da crise capitalista, mas o voto em Bolsonaro é o voto castigo, e o próprio PT fez campanha para isso. Na verdade, o PT primeiro tentou projetar o governo Lula até o final. Não conseguiu. Depois disso, colocou Haddad para substituí-lo. Durante a campanha, era visível que o PT tinha como escolha ir para o segundo turno com Bolsonaro, porque via nesse governo nesse candidato a possibilidade de ganhar a eleição. Perdeu.
Quem ganhou foi Bolsonaro, porque boa parte da classe trabalhadora que vota em Bolsonaro vota para dar um castigo no PT. Né? E uma outra parte vota porque ele se apresentou na campanha como um candidato anti-regime, e é exatamente isso que a classe trabalhadora e os mais pobres sentem. Eles não têm nenhuma confiança no parlamento, eles não têm confiança no executivo, eles não têm confiança no judiciário, e Bolsonaro disse que ia acabar com a corrupção, que ia acabar com a violência, que ia acabar com essa esculhambação que existia no país, e foi isso que a classe trabalhadora estava esperando desse governo. Lê do engano, porque o que Bolsonaro tem feito é qualquer coisa menos aliviar a vida de quem é pobre e de quem trabalha, e muito menos para aliviar a violência, ao contrário. Ô Vera, agora sobre essas duas linhas que você traçou no início da entrevista, né, sobre a linha ideológica. Ele realmente tem, depois de que foi aprovada a reforma na Câmara, no primeiro turno, ele tem intensificado declarações polêmicas, tem aí como aquela que ele fez contra o pai do presidente da OAB, né, que foi morto pela ditadura, e o presidente acabou fazendo aí uma ironia, dizendo que ele saberia o paradeiro do pai do presidente da OAB. Você acha que nesse quesito, né, nessas falas dele raivosas e muitas desrespeitosas contra amplos setores brasileiros, é algum indicativo de que ele pode cruzar a linha e ameaçar as liberdades democráticas em nosso país? Olha, ele é um defensor da ditadura militar. E ele disse isso durante toda a sua campanha. Inclusive, ele sempre disse que não ia tolerar o ativismo existente no Brasil. Então, na verdade, ele está cumprindo aquilo que ele disse que faria. Ele sempre fez apologia à ditadura militar. Ele acha que foi o melhor tipo de regime aqui nesse país. Ele tem toda essa simpatia. E tem um desrespeito muito grande, inclusive, contra aqueles que pensam diferente dele. Né? É assim com o pai do presidente da OAB, mas é assim com as mulheres, é assim com os LGBTs, é assim com os quilombolas, quando ele faz uma comparação entre um quilombola, ou seja, um negro e um boi, né? Ele faz isso com os LGBTs, ele faz isso com os pobres, né? Ele diz que por exemplo, ele sempre disse durante a campanha que ia liberar as armas. A gente dizia o seguinte, ele não vai liberar arma para todo mundo, mas ele tem toda a intenção de liberar isso para fazendeiro, porque ele é defensor da grande propriedade. Então, o que Bolsonaro faz, ele não sai da sua linha, ele não foge à sua linha de pensamento. Ele pensa exatamente assim e ele não tem essa habilidade, digamos assim, ele não tem a diplomacia que muitos que pensam igual a ele têm na hora de expressar aquilo que de fato ele quer. E aquilo que de fato ele pensa. Ele é uma pessoa que pensa e diz diretamente aquilo que ele é. E ele é uma pessoa preconceituosa, ele é ruim, ele é contra pobre, ele defende os ricos, ele é fã de Trump, ele quer entregar todas as riquezas do país, ele liberou os agrotóxicos e ele diz isso abertamente e faz isso abertamente. Inclusive, ele é defensor de cercear as liberdades democráticas. Isso sem dúvida. Agora, nós somos a favor das liberdades democráticas e vamos lutar até o fim. O que nós não defendemos é essa democracia que é defendida por setores, inclusive, da esquerda e também da direita, porque esse tipo de democracia é a democracia que serve aos ricos. Para nós que somos pobres e trabalhadores, democracia não existe. O que existe mesmo é ditadura independente do governo. É isso aí. Nós estamos falando com Vera Lúcia, que foi candidata à presidência pelo PSTU nas últimas eleições. Vera, agora sobre o outro viés do governo, que também é bastante, pode ser notado com clareza, que é esse econômico, que é esse ataque feroz aos direitos, né, essas reformas e medidas do governo. Reforma da Previdência, ela acabou de passar na Câmara, já foi aprovada e agora, desde ontem, quarta-feira,
ela tramita no Senado. Como você vê essa luta contra essa reforma? O governo já venceu uma batalha, que foi a primeira batalha, que foi aprovar na Câmara, agora resta o Senado. Para você, ainda há espaço para se opor a essa reforma e a classe trabalhadora conseguir derrotar esse ataque? Então, olha, Rodrigo, a reforma da Previdência ela é parte de um pacote que a burguesia nacional e internacional precisa para resolver o problema da crise capitalista. Foi assim com a reforma trabalhista, foi assim com a lei da terceirização, é assim a reforma da Previdência, é assim a nova reforma trabalhista, que foi inclusive votada na noite de ontem através de uma medida provisória, é assim as privatizações que estão sendo feitas no país, é assim, por exemplo, você abre linhas de financiamento para determinados setores da economia, enquanto você sucateia o parque industrial. Tudo isso faz parte do plano econômico que o imperialismo e a burguesia nacional e internacional se utiliza para resolver o problema da sua crise. Para a classe trabalhadora, a reforma da Previdência é uma tragédia, porque ela é aplicada não só do ponto de vista de que você tem que trabalhar, contribuir com a Previdência Social 40 anos e ter que se aposentar com 62 anos as mulheres e 65 os homens. Mas é porque você vai chegar a um nível de empobrecimento nesse país que é muito grande. Porque também tem um ataque aos outros programas sociais que são assegurados através da Previdência Social, como o BPC, como as pensões. Por exemplo, quem mais vai ser afetada nessa reforma são os mais pobres e os trabalhadores que começam a trabalhar mais cedo, os trabalhadores que são vítimas de morte no ambiente de trabalho e que deixam seus filhos e suas esposas, então são as viúvas e os órfãos da classe trabalhadora que serão penalizados. E tudo isso porque há uma intenção que é visível, e Paulo Guedes, que é um homem dos bancos, já falou, e é o superministro da Economia do governo Bolsonaro, que pretende pegar essa fatia e entregar aos bancos, porque é uma fatia que você pode ter uma previdência privada através da capitalização. Esse é o grande objetivo da reforma da Previdência, porque com ele você, na verdade, é uma gordura ainda que se tem, que o governo pretende queimar para resolver o problema da crise econômica capitalista. É possível travar lutas para resolver isso? É possível. A reforma ela passou pelo primeiro turno na votação na Câmara, pelo segundo turno e está indo agora para o Senado e depois ela vai para ser sancionada pelo governo. Bom, para travar lutas, você precisa que a classe trabalhadora se mova. E a classe trabalhadora, você vê que ela está revoltada. Nós percebemos isso quando nós vamos nas portas de fábricas, quando nós vamos conversar com as pessoas nos bairros, quando vamos fazer panfletagens, quando vamos fazer as assembleias. A revolta que existe. Qual é o problema que tem aqui? Nós temos um problema de direção. Boa parte, por exemplo, das direções e daqueles setores que se dizem de esquerda estão, na verdade, negociando a reforma da Previdência. E ao negociar uma reforma como essa, que ataca brutalmente a classe trabalhadora, num momento como esse, na verdade, é você cruzar a linha e atravessar e fazer parte da barricada do lado do governo. Porque não tem como você negociar, seja com Bolsonaro ou com Rodrigo Maia, qualquer medida dentro dessa reforma, porque ela ataca de cabo a rabo o conjunto da classe trabalhadora brasileira e é uma mentira deslavada dizer que vai acabar com privilégios. Porque se fosse para acabar com privilégios, não seriam os privilegiados que estariam fazendo a reforma. Perfeito. E agora também você mencionou aí sobre essa MP, que foi seguir os holofotes essa semana, que é a MP da Liberdade Econômica, que é também uma mini reforma trabalhista, né, que o governo está encampando aí e que, entre outros ataques, ela libera o trabalho aos domingos, ela tira a obrigação dos patrões
de colocar relógio de ponto, o que pode propiciar uma série de fraudes aí, né? Que se já é fraudado, né, o ponto do trabalhador, né, que não é pago hora extra muitas vezes, ele fica sujeito a jornadas abusivas, com essa mini-reforma que está na Câmara e que o governo está incentivando, vai atacar ainda mais. Então, esses ataques então, aos direitos, se não houver uma reação forte, vão continuar. Com certeza. E esse é o grande problema. É um ataque atrás do outro à classe trabalhadora, e as organizações que se dizem defensoras da classe trabalhadora e da esquerda, ao invés de mobilizar a classe trabalhadora para fazer uma grande greve geral nesse país, se presta a tarefa de negociar. Entende? Ou então tentar fazer acordos de corredores nos gabinetes. Os problemas da nossa classe e o palco da classe trabalhadora para se enfrentar com um governo como esse tem que ser o palco das ruas, tem que ser o palco das mobilizações e das greves, cada vez mais fortes, cada vez mais unificada. E a unidade que nós chamamos a classe trabalhadora é a unidade para lutar. E não é para lutar, para a partir dessa luta você negociar. Não, é para que o ataque não venha de jeito nenhum. Então, é assim com a reforma da Previdência e agora com essa mini-reforma trabalhista, que é mini porque a grande já foi feita pelo governo Temer, né? A desgraça maior já foi feita pelo governo Temer. Agora vem para que a classe trabalhadora possa trabalhar aqui no Brasil na condição de semi-escravos. Uma jornada as condições de semi-escravidão num país onde você vai retirando cada vez mais as liberdades democráticas. Ou seja, o sonho do governo Bolsonaro, que é da ditadura e do trabalho escravo, está quase que concretizado e você não vê uma reação de conjunto, como, por exemplo, quando saiu a primeira medida de corte da educação, que a juventude e os professores se levantaram conjuntamente nesse país. Não. O que você vê são os atos que são muito importantes, mas você não vê as direções das grandes centrais sindicais e dos partidos que se dizem defensores da classe trabalhadora estimular e organizar a classe trabalhadora para se enfrentar com esse governo como de fato se deve. E a mini-reforma trabalhista que foi feita agora, essa medida provisória, ela vai exatamente nesse sentido. Vai no sentido de que você agora vai ter uma jornada que você sabe quando entra, mas não sabe quando sai. E, além disso, você não vai receber. Como você não vai registrar a comprovação da jornada, fica cada vez mais difícil, entendeu? E você vai trabalhar o tempo inteiro. E perde completamente o vínculo social. E com os salários cada vez mais rebaixados, porque num país com um desemprego tão grande como o nosso, onde você tem milhões de trabalhadores desempregados, e segundo dados oficiais, por exemplo, é na casa dos 27 milhões quando você junta os desalentados, e quando você junta aqueles que estão no subemprego, isso vai para mais de 60 milhões, significa dizer que aqueles que estão trabalhando em condições quase que semi-escrava, porque eles são chantageados todos os dias por aqueles que estão fora do mercado de trabalho, por aqueles que estão desempregados. E como você só tem o trabalho e o salário para sobreviver, você se sujeita a qualquer tipo de trabalho para poder se manter vivo, para sobreviver. E com essa medida, inclusive, o que vai ser implementado é a carteira verde e amarela. Então, o tipo de trabalho que está se configurando aqui no Brasil vai ser o trabalho semi-escravo, quase sem nenhum direito, enquanto você tem uma legião de desempregados, mas, ao mesmo tempo, existem setores da economia que estão ganhando absurdamente. Como, por exemplo, teve uma declaração de um dos sócios do Itaú, que disse que esse é um grande momento que, né, eles têm lucrado absurdamente, inclusive tiveram, né, 17 bilhões de lucro, está muito bem. Então, os setores do agronegócio também estão muito bem, obrigado. Inclusive, o governo, para fazer a reforma da Previdência, não só comprou os parlamentares através da liberação das emendas, né?
em 40 milhões de reais, mas isentou de dívida, perdoou a dívida dos ruralistas, né? A bancada ruralista teve uma grande vitória, que foi você ter as suas dívidas perdoadas. Só não se perdoa aqui dívida de quem é pobre. Só não se perdoa aqui nesse Brasil e nesse país quem ousa lutar. Aqueles que ousam lutar, por exemplo, estão sendo violentamente atacados, e é por Bolsonaro, mas também pelos governos dito da esquerda, porque se você olhar nesse momento o que está acontecendo no estado do Maranhão, é um crime praticado pelo governo de Flávio Dino, do PCdoB, contra quilombolas, contra índios e contra sem-teto. E quando as terras, todo mundo sabe que pertencem aos índios, quando todo mundo sabe que aquela área pertence àqueles moradores que já estão lá há mais de 20 anos, e o governo bota a polícia para bater, para retirar, para derrubar as casas, para arrancar a lavoura, e diz que está cumprindo aquilo que a lei determinou. Ora, se é para administrar o Estado capitalista, você que se diz que é comunista, você, na verdade, é um capitalista, entende? E está cumprindo, está servindo apenas de moleque de recado do capital nacional e internacional. Perfeito. Vera, estamos já quase no encerramento do bloco, e para finalizar com você, como que o PSTU enxerga o futuro e os desafios colocados à classe trabalhadora? Olha, Rodrigo, todos os problemas que nós vivemos no país, eles podem ser mudados. Tudo. A primeira tarefa que nós temos que fazer para resolver o problema da crise que hoje afeta o país e o sistema capitalista em nível internacional, e que agora já é divulgado que nós estamos vivendo uma recessão aqui no Brasil, a primeira medida não é fazer reforma e atacar trabalhador. Não é. A primeira medida é não pagar a dívida pública, porque é uma sangria que sai dos cofres públicos, mais de 40% do orçamento da União, que vai para os cofres de meia dúzia de banqueiros. A outra é cobrar a dívida dos devedores da Previdência Social, ao invés de perdoar a dívida, como fez agora o governo Bolsonaro. Então, o Itaú deve à Previdência Social, a JBS deve à Previdência Social, o Bradesco deve à Previdência Social, a Vale, que matou centenas de trabalhadores e detona com o meio ambiente, deve à Previdência Social, ou seja, tem que devolver esses dinheiros, esses recursos aos cofres públicos, tem que acabar com o fim das isenções às grandes empresas, né? Tem que, além disso, você tem que deixar de enviar para fora as riquezas que são produzidas aqui através das multinacionais. É preciso pegar essa remessa de lucro e investir no parque industrial, por fim às privatizações e reverter as privatizações que já foram feitas, que é o caminho oposto do que está se fazendo hoje o governo, que é de entregar as refinarias, de vender a BR Distribuidora, enquanto o Brasil vai voltando à condição de colônia, exportando apenas produtos primários. Então, nós podemos fazer tudo isso, reduzir a jornada de trabalho sem a redução de salário, nós termos um plano de obras públicas que atenda às demandas da população e gere empregos. Esse é o futuro que nós precisamos construir para resolver o problema da classe trabalhadora brasileira. E para isso só tem uma saída, é a organização e a luta direta da nossa classe, a unidade de ação para lutar contra esse governo, contra esse Congresso, mas é também para destruir o sistema capitalista e seu Estado. Porque hoje, por exemplo, até para que você possa defender um rio, defender o peixe, defender uma árvore, você precisa lutar contra o sistema capitalista, porque a sua natureza é de obtenção do lucro cada vez maior, e isso depõe hoje contra a sobrevivência, inclusive, da própria humanidade e do próprio meio ambiente. Então, hoje é uma luta necessária lutar pelo socialismo. Aquilo que o presidente Bolsonaro tanto condena, que é a luta dos socialistas, nós precisamos travá-la. A única coisa que ele erra é dizer que o PT e o PCdoB são socialistas e são comunistas. Na verdade, isso é uma calúnia, né? Porque se o PCdoB e o PT fossem socialistas,
eles não estariam governando para o sistema capitalista, estariam governando para os trabalhadores. E só é possível você falar de socialismo quando você falar de supressão da grande propriedade privada e do fim do trabalho assalariado e do Estado sendo governado pela classe trabalhadora, ou seja, a democracia operária imperando através do seu local de trabalho, de estudo, de moradia, decidindo sobre os rumos da economia e da política. É isso aí. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Queria agradecer a Vera pela participação. Vera, muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade de vir aqui mais uma vez conversar com vocês. Vocês já viram que eu falo demais. Na verdade, é que a gente tem assunto, porque aqui nesse país você pode morrer de fome, pode morrer até de raiva. Você só não morre de tédio. Todo dia tem uma novidade, todas contra nós precisamos nos organizar. Com certeza. Essas novidades, infelizmente, elas não cessam, né? Não cessam. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos, esmiuçar essa MP da liberdade econômica, essa mini-reforma trabalhista. Vamos conhecer de perto esses ataques que estão previstos nessa nova medida do governo Bolsonaro. Até já! Conecte-se às redes do sindicato. Curta nossa página no Facebook. Veja nossos vídeos no YouTube e siga-nos no Twitter. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Agora são 18 horas e 29 minutos, nós estamos de volta com o nosso programa Em Movimento. E antes de falarmos sobre essa MP da liberdade econômica e os ataques aos direitos trabalhistas embutidos nela, um recado importante. Sócio metalúrgico, o sindicato quer ouvir você. A nossa entidade contratou um instituto de pesquisa que está ligando para os associados para fazer um questionário sobre vários assuntos. Queremos saber a sua opinião sobre o país, sobre o governo e a própria atuação da direção do sindicato. Então, se você receber essa ligação, responda com liberdade. O sigilo é garantido e assim você nos ajuda a traçar o perfil da categoria. E agora vamos conversar com Renata Belzunces, que está aqui ao meu lado, que é economista, cientista social e técnica do DIESE, responsável pela unidade de atendimento local do Vale do Paraíba. DIESE é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos. Renata também apresenta o programa Giro Sindical no ar pela rádio SINCT. Tudo bem, Renata? Boa noite. Tudo bem, Rodrigo. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado a você pela presença. Renata, para a gente começar, para quem está nos acompanhando, se ligar no assunto. A Câmara dos Deputados aprovou essa semana a medida provisória 881, chamada de MP da Liberdade Econômica. Essa MP acaba mexendo com direitos dos trabalhadores e já foi apelidada de mini-reforma trabalhista. Renata, o que dizer sobre essa MP da liberdade sindical, econômica, e que tipo de alterações nos direitos, essa MP da liberdade econômica, que tipo de alterações nos direitos essa MP ela vai trazer para o trabalhador? Bom, é importante localizar a MP 881 dentro de um contexto que a gente está vivendo que antecede essa medida. A gente vive, desde 2016, um contexto com várias medidas de ataques à classe trabalhadora. Por exemplo, a reforma trabalhista que entrou em vigência em 2017, ela começou a tramitar ao final de 2016. Quando ela começou a tramitar, ela era um conjunto pequenininho de mudanças, de uma dúzia ali de mudanças, e ali naquele momento houve uma percepção da classe patronal brasileira, dos dirigentes empresariais, de que o momento seria propício para colocar a pauta dos empresários dentro dessa lei
que tinha um objetivo, que era também um ataque aos trabalhadores, mas que tratava de itens muito menores. E assim nasceu a reforma trabalhista. A MP 881, ela está seguindo o mesmo roteiro, o mesmo roteirinho. Ela chegou no Congresso Nacional com um número de pontos, ela recebeu muitas emendas, ela recebeu mais de 50 emendas, e para a sua aprovação ela foi enxugada. Mas vamos lá falar do que ela está tratando, né? Quando você olha o texto da emenda, ele diz que ela é uma medida provisória 881, que ela tem como objetivo dar liberdade econômica, assegurar as liberdades e garantias econômicas. Primeira coisa que eu quero problematizar aqui, antes de entrar nas medidas mesmo dela. Liberdade econômica, o que é que isso significa? Porque a palavra liberdade é uma palavra muito bonita, né? Já dizia a poeta Cecília Meirelles que a gente não consegue definir, a gente não consegue capturar o sentido dela com próprias palavras, mas que todo mundo entende. Então, a liberdade econômica, ela é, obviamente, uma palavra bonita e ela traz um sentimento bom. Só que a liberdade econômica, ela está ligada à liberdade de empresa, e isso está na própria exposição de motivos da lei. A liberdade de empresa significa liberdade empresarial. Liberdade empresarial é a liberdade do proprietário de capital, seja ele o conta própria, que tem um pequeniníssimo capital, eu posso falar disso, da manicure, que tem como seu capital, como os bens que ela utiliza para trabalhar, os seus esmaltes, os seus alicates, como eu posso falar de um grande empresário da mineração, que tem máquinas que valem bilhões. Então, eu estou falando da liberdade de quem possui, e não da liberdade dos que não possuem. Essa é a primeira coisa para limpar a área aqui de quando a gente está falando de liberdade econômica. É a liberdade dos proprietários contra a liberdade dos não proprietários. Uma outra coisa também de que ela trata, e é muito interessante também, porque isso também vem num contexto, é que o Estado no Brasil ele é muito pesado, o Estado no Brasil impede o desenvolvimento de atividades econômicas, e esse empecilho ele faz com que a gente não gere os empregos necessários hoje. A reforma trabalhista fez a mesma promessa. Prometeu gerar milhões de empregos e hoje a gente vê que o número de desempregados, ele inclusive aumentou e a taxa permanece na casa dos 12% igualmente antes da reforma, certo? Então essas são coisas assim que a gente traz para a gente colocar o contexto da MP 881. Quem sai atacado na reforma? Os trabalhadores saem atacados na reforma. Em que pontos? Em vários. O que chama mais atenção são os pontos que pegam no que é o cerne do trabalho. O trabalho, ele tem duas coisas que são chave. Toda a reforma sobre o trabalho, a reforma trabalhista fez isso, e toda vez que a gente ouvir que vai haver comunicações do governo sobre o trabalho, ou que os trabalhadores estão comunicando também, estão colocando a sua pauta, tem duas coisas que são básicas, que é a duração do trabalho e a remuneração do trabalho. Basicamente, todas as discussões que a gente faz giram em torno desses dois pontos. Gira em torno de o que é uma jornada de trabalho, o que tem a ver com como você pode contratar o trabalhador, o quanto ele pode trabalhar, que horas ele pode trabalhar, quem trabalha em turno, como é que pode ser esse turno, quem trabalha em revezamento, turno de revezamento, como é que pode se dar esse turno de revezamento, e a remuneração. A remuneração, ela é o salário. Ótimo, mas o que compõe essa remuneração? E a quanto que ela é composta? A que valores ela é composta? Você tem adicionais de periculosidade, você tem adicionais de hora noturna, você tem a hora extra aos domingos, você tem a hora extra de feriado. Então, esses dois elementos são os básicos, a remuneração e a jornada. E a MP mexeu nisso. Com relação aos trabalhadores, a MP mexeu nisso. Tem uma reivindicação muito antiga dos empresários do setor de comércio, que é sobre o trabalho aos domingos. E isso já vinha andando, tanto é que a gente encontra muitas lojas funcionando aos domingos. Porque hoje você pode, em negociação, com a entidade patronal e a entidade sindical, regrar o trabalho aos domingos. E se o sindicato for fraco, geralmente os empresários conseguem impor muita liberdade para trabalhar aos domingos. Se o sindicato for forte e os trabalhadores estiverem também pleiteando não trabalhar aos domingos, você consegue barrar em alguma medida que isso seja muito extensivo. A MP, ela pegou justamente esse ponto e ampliou para todos os demais setores da economia.
O setor de comércio, pela sua característica, ele era o que mais demandava. Mas hoje você tem na indústria, você tem no setor de serviços, a possibilidade de trabalho aos domingos. Não tinha antes? Tinha sim. Tinha sim. Só que antes você tinha que regrar, também por acordo ou convenção coletiva. Essa possibilidade já existia. Ou você paga as horas extras. Então, para você entender aí que está acompanhando o nosso programa, a partir da MP é liberado, então, a todas as categorias, o trabalho aos domingos, né? E isso sem pagamento de hora extra, porque pode Exatamente. ser feito, pode compensar durante um dia da semana, Renata, é isso? Exatamente. E não é uma compensação que dobra, que é em dobro. Por exemplo, se você trabalhou 4 horas no domingo, a compensação que você vai fazer numa quarta-feira não é uma folga na quarta-feira toda, é uma folga num período dessa quarta-feira. Se você trabalhou o dia inteiro, é um dia inteiro, num dia de semana, sem compensação. O domingo não leva vale a em mesma consideração. coisa do que os outros dias, é isso? Exatamente. Tá, perfeito. Então, essa então é uma das medidas ataques que são vistos aí, né? Que os empresários, então, vão ter liberdade. A Renata disse que antes tinha que ser regrado, tinha que ser fruto de um acordo coletivo, algo nesse sentido, uma negociação. Exatamente. Agora, então, a lei, se aprovada, é bom saber que ela passou na Câmara e agora vai para o Senado, que também deve ser fruto de discussão no Senado. Mas, então, essa MP, de cara, já libera o trabalho aos domingos para todas as categorias, isso sem precisar de acordo específico, e certamente vai dar prejuízo no bolso do trabalhador, porque ele vai trabalhar domingo, pode folgar em outro dia da semana, sem receber a mais por ser domingo. Dessa forma, ele atinge os 2 pontos vitais de uma negociação entre capital e trabalho, que é o valor e a jornada. São os 2 pontos vitais. Perfeito. E essa MP 881, chamada da liberdade econômica, ela também mexe com a questão da marcação de ponto, que isso é feito porque os empresários, sabe que isso é costumeiro, acabam fraudando aí e submetendo trabalhadores a jornadas abusivas. E o ponto é para marcar justamente, né, para comprovar o período que ele desempenhou na empresa. E essa MP, ela libera, por um acordo individual, que se libere esse ponto, que não seja mais necessário que o empregador acabe marcando, né, o ponto do trabalhador. Isso também pode, isso é algo também bem prejudicial, né, Renata? É bem prejudicial. Hoje, a maior causa de reclamação trabalhista são as rescisões, são as verbas rescisórias. A maior parte dos trabalhadores busca a justiça hoje porque não recebe as verbas rescisórias de maneira adequada. As horas extras também é um objeto de ampla reclamação trabalhista. Muitos trabalhadores falam, olha, eu não recebi a hora extra. E quando o trabalhador vai reclamar, é necessário haver uma comprovação. O ponto é uma garantia para o trabalhador, para que o trabalhador possa controlar a sua própria jornada. Quando você não tem o controle da sua jornada, você não tem nem como reclamar sobre ela, os seus direitos. Então, isso vai dificultar o pagamento das horas extras. Vamos lembrar também que a questão das horas extras já houve modificação na reforma trabalhista com a diminuição dos percentuais que devem ser pagos sobre as horas extras. Então, agora é mais um avanço sobre a flexibilidade da jornada de trabalho. A flexibilidade da jornada de trabalho, ela era contida tanto pelo trabalho aos domingos, quanto pela limitação de horas máximas semanais trabalhadas, quanto pela limitação de horas extras que podem ser feitas no mesmo dia. Sem o controle da jornada, sem hora extra, eu mexo na jornada, mexo na remuneração, não tenho como comprovar e torna a jornada de trabalho cada vez mais flexível. É interessante o seguinte, a gente está falando de uma flexibilização de jornada como se a gente tivesse uma população empregada e não tivéssemos 25 milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando. Esse número é a somatória entre as pessoas que estão efetivamente procurando um posto de trabalho, entre aquelas pessoas que são 5 milhões que se encontram na situação de desalento, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, gostariam de estar trabalhando, mas desistiram de procurar emprego, e aquelas pessoas que estão trabalhando numa condição chamada insuficiência de horas trabalhadas. Ou seja, eu trabalho, eu não estou desempregada, mas eu gostaria de trabalhar, tenho disponibilidade para tanto, de trabalhar mais horas e oferir um rendimento maior. A somatória de tudo isso significa hoje no Brasil 25 milhões de pessoas.
Hoje, a média de horas trabalhadas, ela caiu de 40 horas em 2012 para 38 horas nessa última medição que saiu ontem da PNAD contínua, que o IBGE divulgou. Ela foi para 38 horas, ou seja, os brasileiros estão trabalhando menos, isso não está resolvendo o problema do desemprego, porque o movimento sindical tem aquela reivindicação histórica de diminuição de jornada de trabalho, para que trabalhar menos, para que todos trabalhem. Hoje as pessoas estão trabalhando menos, e isso muito tem a ver com a flexibilidade da jornada, que ela fica cada vez menos regrada, e as pessoas estão ainda desempregadas. Então, é toda uma pauta histórica sendo revertida contra os trabalhadores. É um momento muito decisivo. Parece que a gente está vivendo uma nova contra-revolução dos empresários, da classe dirigente contra os trabalhadores. São medidas que, pela profundidade e pela extensão, eu considero que só seja comparável com as que foram imediatamente implementadas no período de 64 e 68, depois do golpe militar. Que quando você teve reformas no trabalho, você teve reforma no sistema bancário, você teve reformas na mineração, no setor elétrico, profundas reformas no país. E que também foi uma reforma, uma contra-reforma. Né? O que é uma contra-reforma? Uma reforma normalmente é uma coisa boa, para melhorar. Uma contra-reforma é aquilo eu vou fazer antes que outros façam. Então, essa é uma contra-reforma que a gente está vivendo no país. Renata pontuou, né, acho que desde 2016, que vem se intensificando esses ataques, mas só para você recordar com relação ao governo Bolsonaro, né? A partir desse ano, que está 7 meses de governo, para a gente aqui contar, né? Ele já extinguiu o Ministério do Trabalho, depois de 88 anos o Ministério do Trabalho foi extinto, apresentou essa reforma da Previdência severa, que impõe idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres se aposentarem, está propondo reduzir as NRs, que são as normas regulamentadoras que tratam sobre a saúde e segurança do trabalho, e agora vem com mais essa medida, que é essa mini-reforma trabalhista, essa MP da liberdade econômica, que vem aí nesse sentido de intensificar os ataques. Sim. Renata, agora você mencionou aí um pouco dessa reforma do Temer, que lá atrás também já trabalhista, que já também desvirtuou a CLT, né? E o discurso à época, e você falou também sobre isso, era de que geraria empregos. Sim. E a gente vê que isso não aconteceu, os empregos não foram gerados. E, ao que parece, está até no artigo que você me mandou hoje do Souto Maior, que é bem interessante essa análise, né? Eles dão o remédio, mas ele não surte efeito, e depois dizem que a dosagem foi pequena, então tem que aumentar. Exatamente. A dosagem. Em certo sentido, seguindo essa lógica, eles vão atacar sempre mais, algo contínuo. Exatamente. Nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. A gente já está vendo esse discurso, a gente está vendo a tramitação da reforma da Previdência, e a gente já ouve a fala, o discurso de que, olha, o Brasil precisa de reformas para destravar completamente. A reforma da Previdência, que seria a salvação de todos, primeiro a trabalhista, depois a Previdência. Agora o discurso não vai ser o suficiente, a gente precisa também da tributária. Então, realmente um saco sem fundo. A ganância não tem limites. Né? Ela só conhece o limite quando algo se contrapõe a ela. Porque, caso em contrário, ela não conhece limites. Sobre a reforma trabalhista, é importante frisar o seguinte: o número de desempregados no Brasil continua exatamente na casa dos 13 milhões, exatamente no mesmo patamar, imediatamente à edição da reforma trabalhista, que foi em novembro de 2017. Ela começa a vigorar, ela foi aprovada no meados de 2017, mas começa a vigorar em 11 de novembro, se eu não me engano, de 2017. O número de desempregados continua exatamente na casa dos 13 milhões. Vamos problematizar um pouquinho, Rodrigo, um discurso que a gente tem, toda a sociedade tem ouvido bastante, que é sobre o do empreendedorismo. De que, inclusive, a MP 881, a gente centrou aqui nossa conversa no ataque aos trabalhadores e nos pontos que ferem a concepção de CLT e uma concepção civilizatória também, para falar em português claro. A gente vai perdendo um pouco da civilidade no trato entre capital e trabalho.
Ela também fala, e muito, sobre o empreendedorismo e a desburocratização como saída para reverter esse quadro triste de 13 milhões de desempregados. Hoje eu estava vindo para cá e tinha um sinal de trânsito, um sujeito procurando esmolas com cartazinho, família passando necessidade. Então, a gente está se chocando, todos nós estamos nos chocando com essa realidade a cada vez mais. E um discurso tem sido essa do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele não é saída para a crise. Eu vou começar já pela conclusão. Por que ele não é saída para a crise? Empreender não é uma opção ao desemprego. Quem é empreendedor é alguém que quer empreender. Ser trabalhador e viver com um documento, um contrato de trabalho, está quase sendo criminalizado nesse país. Um trabalhador, ele está se tornando, aos olhos de todo esse elenco de políticas, alguém que é praticamente uma pessoa acomodada, mas é uma pessoa acomodada muito estranhamente, que entra às 5 horas da manhã numa fábrica e sai às 15, faz hora extra no sábado. É uma acomodação um pouco estranha, né? Porque uma acomodação, para mim, tem outro sentido. Não está casando, né? Não está funcionando. O Conta Própria é uma medição que é feita na pesquisa de emprego e desemprego, que é justamente sobre esse empreendedor. Ele capta na pesquisa essa pessoa que empreende, que trabalha por conta própria. O Conta Própria no Brasil, ele cresce à medida que o desemprego cresce. Se a gente estivesse falando de empreendedorismo na raiz da sua palavra, em que as pessoas elas querem empreender, essa relação não existiria. O empreendedorismo, ele seria muito mais evidente, os trabalhadores por conta própria seriam muito mais volumosos numa situação de conjuntura econômica positiva, porque é a melhor para empreender, logicamente. Mas no Brasil, estranhamente, o trabalho por conta própria, ele cresce quando o desemprego cresce. A gente tinha, no final de 2014, a gente tinha uma taxa de desemprego em torno de 7%. E a gente tinha 21 milhões de trabalhadores na situação de conta própria. Hoje a gente tem uma taxa de desemprego de 12,7% ou 0,3%, não sei, a última medição trimestral, não sei se foi 3 ou 7%, porque a mensal também é um desses dois, mas a gente está com esse número na casa dos 12%. E a gente tem mais de 3 milhões de pessoas que entraram na conta própria. Então, são pessoas que, muito possivelmente, a melhor hipótese para compreender isso, são pessoas que perderam os seus empregos no mercado formal e foram empreender. O empreendimento, o empreendedorismo não como solução para a sobrevivência, ele não é um empreendedorismo. Ele é um vire-se. Ele é um bico, porque o que a gente vai, com certeza, eu espero que a gente assista logo isso, quando a gente passar para a situação do mercado de trabalho demandante, e a gente hoje está num mercado de trabalho que não é demandante, o conta própria vai diminuir. Mostrando que o brasileiro, ele empreende, dentro dessa concepção em que essa palavra é usada de uma maneira muito mais ideológica do que aquilo que o termo realmente deve significar, que o brasileiro, ele faz isso na situação de desemprego. Então, isso é uma coisa, e acho que incomoda muito as pessoas, né? As pessoas, numa situação de desemprego, uma situação muito difícil, elas ainda se sentem mais subjugadas porque elas são impelidas a empreender, mas eu queria, né, que essas mesmas pessoas que falam, olha, o brasileiro precisa empreender, gostaria que perguntassem isso para os empresários que estão segurando os investimentos no país desde 2014. Os empresários não estão investindo. Os empresários, ao menor sinal de turbulência, eles fogem de tirar a mão do bolso e correm para a situação de liquidez. E correm para a situação de deixar o dinheiro, os recursos, na maneira mais ágil que seja utilizado. E você pede isso de uma forma ideológica e injusta para o trabalhador, sendo que o grande empresário não investe? O pequeno trabalhador, a manicure, o eletricista, o marido de aluguel, o Uber. É o Uber, esse que é o empreendedor, esse é o Brasil que a gente quer? Nem o empresário investe. Está segurando os investimentos desde 2014 e a gente pede isso para o trabalhador? Logicamente que não é a gente que faz isso, mas existe toda essa ideologia contra o trabalhador, que não melhora em nada a situação dele. O trabalhador já está desempregado e ainda se sente incapaz de ser um empreendedor. Onde estão os investimentos dos grandes empreendedores? É isso aí. Nós estamos com Renata Belzunces,
que é economista do DIEESE e nos dá essa aula aí sobre a situação econômica e esses interesses por trás das medidas anunciadas pelo governo e esses ataques aos direitos. Aqui na internet o pessoal vai participando e vai colocando a sua opinião. Nós temos aqui várias interações. Aqui o Renato Almeida, que é vice-presidente do sindicato, aqui constatando, perdendo todos os direitos os trabalhadores. Aqui também o Lauro Claudino Nunes, também nosso dirigente, dizendo, estamos de volta à época da escravidão. Ele também fala o seguinte, Rodrigão fala da perseguição da Prolinde e a demissão do ativista Cristiano. Também é importante esse momento para a gente repudiar aí essa demissão que a Prolinde acabou fazendo contra o Cristiano, uma perseguição política, esse que tem um companheiro que tem grande valor e tinha estabilidade, e a empresa Prolinde buscando aí minar a organização dos trabalhadores através dessa demissão. Então vai ter luta na Prolinde, isso está garantido. A Maria Luísa Costa, ela está perguntando aqui, ou seja, o desemprego busca um meio para tentar sobreviver? Coloca aí essa pergunta. Mas, Renata, nós temos o nosso tempo, já está bastante corrido. Nós temos aí, Carol, prepara aí o VT das entrevistas que você fez nas ruas sobre essa reforma da Previdência, que nós citamos aqui e que ataca aí direitos, aí, inclusive ela está ainda tramitando, está no Senado, e nós fomos às ruas, a Carol foi às ruas, para ouvir um pouco da população, o que ela está sabendo. Será que a população está sabendo, está inteirada sobre essa reforma da Previdência? Vamos então ouvir essas entrevistas. Pode rodar. Você sabe em que situação está a reforma da Previdência? Pelo que eu vejo na televisão, tá andando bem, né? O senhor sabe quais vão ser as mudanças feitas caso essa reforma seja aprovada? Acredito eu que seja o tempo de contribuição de cada um. Tanto para homem e para mulher vai ser diferente, né? Para mim, acho que todo mundo vai sair bem nessa. Todo mundo vai estar bem. Tanto quem trabalha assim empresa grande ou pequena vai ser beneficiado. Quais as mudanças serão feitas caso a reforma seja aprovada? Então, na verdade é o seguinte, para mim, que já estou próximo a aposentar, não vai alterar nada, mas para quem está chegando agora, vai sofrer consequências graves. As consequências seria uma série de situações de direitos adquiridos já ao longo do tempo. Uma delas seria a pessoa ter que trabalhar mais para se aposentar. Por que o senhor não concorda? Não concordo porque isso vem totalmente de encontro ao meu princípio de realidade. O político, ele tem mordomia, tem grandes aposentadorias, grandes fortunas, e o povo trabalhador que movimenta, que é a máquina que movimenta esse país, está sofrendo mais uma vez por culpa desse pessoal que estão organizando essa situação aí. Para mim é contra o povo brasileiro. Eu concordo. E por que o senhor concorda? É por causa disso aí que eu já falei, né? E que eu vi o povo falar. Mesmo até no Ratinho eu vi ele falar, se não tinha a reforma da presidência, daqui uns anos não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, né? É por causa disso. Ela foi aprovada no Congresso, né? E agora ela está indo para o Senado para ser aprovada. Não sei, ontem estava terminando os destaques, eu não sei se terminou isso, mas eu estou acompanhando bem de perto. Sei. Eu tenho 42 anos, então até eu me aposentar eu penso, será que eu vou ter aposentadoria? A gente tem que fazer alguma coisa, algum esforço. Você sabe em que situação está a reforma da Previdência? Eu sei que está sendo votada, né? Ainda não foi definido nada. Porque pra gente que é trabalhador, né, tem algumas reformas aí que vai atrapalhar um pouco, né? Eu fiquei sabendo por cima que foi aprovada algumas partes e não tinha sido aprovada algumas coisas, alguns detalhes. Não, estou meio desatualizado. Não tem nem como afirmar, né, se concorda não, porque eu ainda nem sei que tipo de mudança que vai ser feita. Tá, então, Renata, população falando aí, você tem várias opiniões, alguns um pouco por cima sabendo, outros por fora.
O que você pode dizer sobre o que você está sentindo aí, andando pelas ruas aí? E as pessoas estão a par dessa reforma? Não, Rodrigo. As pessoas não sabem o que é a reforma da Previdência. Em vários eventos que nós tivemos a oportunidade de fazer pelo Diese, nós conversamos com o público e, ao final de toda a apresentação, a fala mais comum das pessoas que davam um retorno era: eu não sabia que a reforma da Previdência era tudo isso. O governo gastou 220 milhões, desde a tentativa do Temer até agora, 220 milhões declarados sobre propaganda, sobre comunicar a reforma da Previdência e não conseguiu esclarecer a população. E me parece que é bastante óbvio, porque não foi possível esclarecer a população sobre a Previdência, porque conhecendo verdadeiramente a reforma da Previdência, a população se colocaria contra a reforma da Previdência em peso. A reforma da Previdência, ela não tem direitos adquiridos. Um dos senhores ali que foi entrevistado, ele disse o seguinte: a reforma da Previdência, ela vai afetar quem ainda tem algum tempo para se aposentar. Eu, que já estou muito próximo da aposentadoria, não vou ser afetado. Vai sim. O senhor vai ser sim afetado. Só não vai ser afetado quem, caso a reforma seja aprovada e promulgada, já tiver adquirido o direito à aposentadoria. Se o senhor tiver para adquirir o direito à aposentadoria 1 mês, 2 meses, 3 meses, o senhor vai entrar numa chamada regra de transição, mas o senhor vai ser sim afetado. E mais, o senhor também vai ser afetado, e todos os que nos assistem, que estão nos acompanhando, com as regras a respeito da pensão por morte, com as regras da viúva ou o viúvo. Esses valores que vão ser recebidos vão afetar a todos, e também os benefícios que são deixados para os filhos também serão afetados. Então, a sua família também vai ser afetada. Não existe direito garantido. Então, é muito triste isso. Muito bom esse trabalho que vocês fizeram, porque corrobora com a sensação que eu tenho que não houve esclarecimento à população sobre a reforma da Previdência. E se me permite também, um dos comentários ali, o Renato Almeida comentou falando: perdemos todos os direitos. Sim, e tem algumas pessoas que já estão há 2 anos procurando por eles, Renato. Tem 3,3 milhões de brasileiros que já estão desempregados há mais de 2 anos. O direito ao trabalho não está mais sendo discutido. Hoje você discute permanentemente o direito ao empreender, o direito à liberdade econômica e o direito ao trabalho. Quando eu falei no começo do programa que quando a gente fala de direito à liberdade econômica, a gente está falando da liberdade dos que possuem, eu estou falando exatamente da liberdade dos que possuem contra a liberdade dos que nada possuem, que são os trabalhadores que precisam trabalhar, oferir um salário e fazer manutenção da sua vida e dos seus filhos. E os direitos do trabalho? Onde que está sendo pautado? Não está sendo pautado. O Lauro também falou, voltamos à escravidão. Lauro, 2016, foram encontrados 370 mil brasileiros em condições de trabalho análogo à escravidão. Quando a gente fala condições de trabalho análogo à escravidão, evidentemente não é a mesma escravidão que teve contra os negros no período da nossa colonização. São condições com jornadas extensíssimas, sem acesso às condições mínimas de higiene, de moradia, de alimentação. São pessoas que se alimentam onde se alimentam os animais, não podem sair do local porque não tem meio de transporte para sair do local para onde eles são levados para trabalhar. Muitas vezes são, inclusive, vigiados por uma espécie de capitão do mato, quando foge, e feitor enquanto está trabalhando. E tudo isso corre o risco de aumentar e não retroagir, porque cada vez mais são destinados menos verbas para o Ministério Público e para a fiscalização, para os fiscais do trabalho realizarem as operações e as autuações a quem comete esses crimes. E lembrando também que o Bolsonaro falou que criança trabalhar, ele não vê nenhum problema. Inclusive, quando ele fala isso, ele diz o seguinte: eu não vou aqui propor uma medida para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu vou ser muito criticado. Para ele não é crime que as crianças trabalhem. Inclusive, ele acha muito bom. Quando ele fala isso, eu não sei exatamente ao que ele se refere, mas quando a gente ensina uma criança dentro de casa a fritar um ovo, a arrumar uma cama, isso não é trabalho infantil. Isso não é trabalho infantil. Isso é orientação, isso é a forma como cada família busca educar os seus filhos. O trabalho infantil, ele é uma obrigação e ele tira as crianças da escola e submete as crianças a jornadas de trabalho que não são brincadeiras mais. Não é educação.
Não é ensinar a criança a fazer a sua caminha, não é ensinar a criança a fazer o seu pratinho de comida. Não, é realizar tarefas que vão ser apropriadas por outras pessoas e não pela própria criança no seu processo educativo. Renata, o tempo urge aqui, nós estamos com o tempo já apertado. O DIEESE fez uma pesquisa, aqui você conduziu uma pesquisa, sobre os impactos dessa reforma aqui na região, né? Fale um pouco sobre essa avaliação que vocês fizeram. Nós conduzimos uma pesquisa aqui na região sobre os impactos da reforma da Previdência, onde a gente descobriu, a nossa investigação levou a um número de 7,7 bilhões que a Previdência injeta na região, seja através da aposentadoria ou através dos benefícios, e que isso é muito importante em alguns municípios. Um município como São José dos Campos, o impacto não é tão grande, porque São José é um município mais rico, tem uma geração de riqueza que vem da indústria, que vem do serviço, que é grande. Mas um município pequeno, por exemplo, como Cunha, a renda que vem da Previdência, ela é igual a 24% do PIB daquele município. Então, os menores municípios vão ser demasiadamente afetados. Significa que aqueles 7,7 bilhões vão desaparecer de uma vez só? Não, mas significa que essa renda que existe hoje, no ano seguinte à aprovação da reforma da Previdência, ela vai diminuir. Por quê? Porque menos pessoas começarão a fazer jus ao benefício e quando fizer jus aos benefícios, os valores serão menores. Todos os valores serão menores, salvo raras exceções. Todos. Aposentadoria por tempo, o que a gente chama hoje por tempo de serviço. Se você conseguir, seja pela regra de transição, não vai ser o valor que você espera. Então, todos nós teremos redução nos valores. E nos benefícios, quase todos serão reduzidos. Um ou outro conseguiu se salvar por enquanto. E a gente espera, obviamente, que a reforma não seja aprovada. Também queria convidar as pessoas que nos assistem a visitarem o site do DIEESE, no www.diese.org.br. Lá nós temos uma área que chama Reforma da Previdência. Toda a documentação que o DIEESE produziu está lá, e inclusive a calculadora do DIEESE, que com uma entrada de poucos dados, sua data de nascimento, o seu sexo, o seu regime de trabalho, se você é servidor público, trabalhador rural ou trabalhador do regime privado, você vai ter um resultado em que você vai poder comparar a regra atual com a reforma da Previdência, esse último texto que foi enviado ao Senado, como vai ficar, como que seria e como que ficará se a reforma seja aprovada. E tomara que não seja. É isso aí. Nós temos um VT também, Carol, um VT sobre a manifestação, porque tem a ver esse assunto, né? Na última terça-feira nós houve um dia nacional de mobilização aí em defesa da educação pública. Pode soltando as imagens aí por cima mesmo. E esse dia de manifestações ocorreu também aqui na cidade, né? E além de se posicionar em defesa da educação pública, né, e contra esse novo projeto que quer privatizar a educação, que é o Futurice, ele também marcou posição contra essa reforma da Previdência que retira direitos, como bem a Renata ressaltou. Então é importante ir para a rua, né, Renata? Mobilização, resistir a esses ataques. Isso mesmo. E nesse mesmo dia aconteceu em Brasília a Marcha da Mulher Indígena. E no dia seguinte, no dia 14 de agosto, aconteceu mais uma edição da Marcha das Margaridas, em que indígenas e trabalhadoras rurais, em um número de 100 mil, marcharam sobre Brasília para exigir os seus direitos. E no caso das indígenas, elas estão lutando literalmente pela própria vida. É isso aí. Só um pouquinho o som, Gabi, aí da manifestação. Lembra, Rodrigo, quando você era jovem no movimento estudantil? Pois é, já faz algum tempinho. Mas você vê que aí a juventude tá forte protestando. Esse ato também teve aí dirigentes sindicais de várias entidades e tá aí. A resistência continua e é preciso aí que as centrais sindicais aí possam impulsionar essa luta contra essa reforma da Previdência e também os outros ataques que, como nós vimos hoje, estão aí de todos os lados, né? Ataques de todo lado. Renata, para a gente encerrar, queria que falasse um pouco do DIEESE aí, um pouco para quem... claro que o DIEESE é muito conhecido, é sempre mencionado, né, nos telejornais, um pouco do trabalho do DIEESE, para a gente já encerrando essa entrevista que você aí nos abrilhantou com tantos dados e informações importantes.
O Diese é uma entidade que tem mais de 60 anos. Muitas vezes ele é confundido com uma entidade do setor público. Não é uma entidade do setor público. O Diese é uma organização privada sem fins lucrativos. Na verdade, ele foi construído pelo movimento sindical, quando o movimento sindical se sentia muito ludibriado nos anos 50, nos anos 60 e mesmo antes da ditadura, com relação à pesquisa de preços e à inflação que o governo divulgava. Então, os trabalhadores resolveram se organizar para criar suas próprias pesquisas de preços. E o Diese se expandiu. Hoje ele tem uma faculdade, chama Escola Ciências do Trabalho, funciona em São Paulo e agora também vai passar a funcionar por educação à distância, que é uma demanda que a gente tinha do movimento sindical. Infelizmente, a gente não consegue atender nos outros estados, da mesma maneira que a gente consegue atender na capital de São Paulo, mas agora a gente vai conseguir. Por outro lado, também, todas essas reformas... O desemprego, a gente vem falando do desemprego, que é o desemprego antecedeu, o desemprego ele nos assola já desde o final de 2014, e desde 2016 a gente começou a conversa aqui falando das reformas. O Diese também tem sido fortemente impactado, porque ao sindicatos terem as suas receitas impactadas, a nossa sustentação também está em risco. Então, a gente também está fazendo uma campanha de filiações ao Diese. Então, você que é dirigente sindical, você que nos assiste, você que tem já o Diese no seu sindicato ou que você não tem, nos procure para a gente fortalecer essa unidade e que a gente possa continuar prestando esse serviço como a gente tem prestado a todas as centrais sindicais e a toda a classe trabalhadora. É um prazer trabalhar no Diese e que a classe trabalhadora continue sendo honrada com bons serviços como o Diese tem oferecido. E está aqui o site na tela aqui, é isso mesmo, Renata? diese.org.br. Exatamente. Renata, obrigado pela participação, foi muito boa mesmo e nós queremos te agradecer. E amanhã está no ar, é isso, na rádio? Amanhã eu tenho o Giro Sindical às 14 horas, que é uma parceria do Diese e do Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia. E amanhã eu vou entrevistar a dirigente sindical de petroleiros, a Cidiana, falando sobre um tema que você mencionou aqui também, que são as NRs. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre as NRs, o que está sendo alterado, inclusive vocês também já fizeram um programa sobre as NRs com a perita do trabalho Jaqueline e a advogada Fabiana, não foi isso? Foi. Então, também tem esse material que está disponível também para quem quiser saber mais sobre as NRs aqui no canal. Sim, nosso YouTube. youtube.com/sindimetalsjc. Então, quem quiser saber mais sobre NR, já tem esse canal e amanhã a nossa entrevista no www.radioct.com. Obrigada, em nome do Diese eu agradeço. É uma honra estar no espaço aqui chamado Vito Gianotti. Conheci o Vito, quem conhece não esquece, né? É uma honra, muito obrigada em nome do Diese. A honra foi nossa, Renata. É isso aí então, queria agradecer a você que nos acompanhou nessa noite de quinta-feira e enviou sua pergunta, sua participação. Obrigado a você. Amanhã esse vídeo, além do Facebook, também vai estar online no nosso YouTube. E também agradecer a equipe de produção que por trás das câmeras faz esse programa acontecer. Lucas Martins, a Gabriela Fani e a Carolina Guido. A vocês, muito obrigado pela audiência e estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 18 horas, com mais um programa em movimento. Até lá!